Meus amigos queridos, que alegria estarmos novamente conectados, unidos na força da palavra do Senhor. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua sintonia. Ontem e nos últimos dias, poucas foram as movimentações aqui no canal, porque nós estávamos em função do Seminário Regional de Liturgia e Catequese e ontem em função de voltar à nossa rotina normal e muitas vezes nós, para não gravarmos qualquer coisa, então não foi possível gravar o vídeo. Mas hoje, graças a Deus, conseguimos partilhar com você a meditação, a oração da Palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Hoje já é 25 de outubro e é dia de São Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, e a liturgia nos apresenta o capítulo 13 de São Lucas, versículos 18 a 21. São duas parábolas, duas historietas, duas comparações que Jesus conta para ajudar na caminhada que ele está fazendo com os discípulos rumo a Jerusalém e para ajudar você e a mim a entendermos e a acolhermos e principalmente nos comprometermos na dinâmica do reino de Deus. Então ele usa duas vezes a palavra com o que vou comparar. E é muito de Lucas não esquecer do papel das mulheres. Por isso ele usa uma comparação mais voltada para o universo masculino, quando ele fala da semente lançada, e uma comparação para o universo doméstico, o universo feminino, até então, para lembrar e valorizar as mulheres. Ele usa dois elementos nessa passagem de Lucas 13, 18 a 21, duas figuras do cotidiano. O povo da sua época entendia muito bem o que era um grão de mostarda. Aquela semente bem pequenininha, que quando é plantada, quando se tem a paciência, a fortaleza, a esperança, quando ela é lançada na terra, ela cresce e se torna uma árvore grandiosa, aonde os pássaros vêm fazer ninho. O povo também entendia o que era o fermento. O fermento, uma porção dele colocada, misturada, é bonita essa palavra, misturada, junto a 3 porções de farinha, faz com que todo aquele conjunto, toda aquela massa ficasse fermentada. Veja que para falar das coisas de Deus, de algo que parece que está tão longe, Deus usa figuras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Semente e fermento. Duas coisas muito pequenas que ficam normalmente escondidas. A semente fica dentro da terra, o fermento fica dentro da massa, para lembrar que o reino de Deus acontece a partir de dentro. Não de um individualismo, de um fechamento, de um egoísmo, de um exclusivismo, mas é com a força do coração que faz com que as obras do Senhor sejam realizadas. Outro detalhe, o reino de Deus, aqui nesse texto, é comparado com duas coisas pequenas. A semente de mostarda é algo que quase os olhos nem enxergam, mas produz um efeito maravilhoso. Se torna uma árvore grandiosa que tem lugar para os pássaros fazerem ninho. O fermento também é algo muito pequeno. Hoje em dia, com a industrialização, quase que a gente nem sabe como é que se faz o pão, mas nós que fomos educados, criados no interior, com as mães fazendo pão, a gente sabe que o fermento era só uma colheradinha, era só uma medida para uma grande medida de farinha e de outros elementos. Então, para lembrar que a presença de Deus
nós sentirmos o Cristo, que é o reino acontecendo, precisamos de pequenas coisas. Tem pessoas que ficam aguardando grandes milagres e perdem a oportunidade de experimentar os pequenos milagres, os pequenos gestos que são feitos cada dia. O Cristo conta com esses pequenos gestos, com esses pequenos acontecimentos, com essas realidades que aos olhos do mundo nem têm muito valor, mas que perante Deus têm valor e têm muito valor. Realidades pequenas que garantem êxito e vitória. Realidades que mostram que Deus gosta das coisas pequenas. Está junto dos pequenos. Realidades, a mostarda e o fermento, para mostrar a dinâmica do reino. Que se plantada e se misturada, plantar e misturar são os dois verbos que mostram a nossa colaboração. O reino é de Deus, mas Ele quer você e eu, nós, como colaboradores, colaboradoras. Então, quando nós plantamos, estamos fazendo nossa parte. Quando misturamos o fermento na massa, estamos fazendo a nossa parte. Ele conta conosco, Ele conta com a nossa disposição. E a semente, quando cresce, se torna árvore que recebe o ninho dos passarinhos, para dizer que o reino de Deus é acolhimento, aconchego, segurança. O ninho é isso, aconchego, segurança. E o fermento no pão, ele produz o pão, ele faz o pão crescer, ele faz o pão ficar gostoso. O pão fermentado se torna alimento, força, é sinal de transformação. O fermento é isso, ele transforma, ele faz crescer. Por isso, não vamos pensar que aqueles pequenos gestos, as pequenas ofertas, os nossos gestos de testemunho, os nossos sorrisos, as ligações bem feitas, as palavras de conforto, a presença, todos os pequenos gestos fazem uma diferença imensa. Eles são o grão de mostarda, a semente de mostarda, eles são o fermento na massa que o mundo tanto precisa. Por isso, meus amigos, não nos esqueçamos a semente do amor. A mostarda é a semente do amor. E não nos esquecemos o fermento da fé, da esperança e da caridade. Porque tanto para a semente crescer como para o pão crescer, precisamos ter paciência. Então esse é o tempo, esse é o desafio que o Evangelho nos coloca. Paciência, fortaleza e esperança. Saber esperar, não passivamente, braço cruzado, mas esperançar. Fazer com que o povo retome, recobre aquela força, aquela garra, aquela convicção que vem só do Senhor. Vamos juntos mais um dia e que Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, aquele homem santo que foi declarado por Bento XVI, primeiro santo brasileiro, nos ajude e interceda por nós. Um grande abraço.